Paz do Senhor, que Deus abençoe mais uma aula. Hoje nós vamos estudar Provérbios capítulo 2. E se você puder abrir a sua Bíblia, nos acompanhe, tome nota e vamos mergulhar na palavra do Senhor nesse momento. Antes da gente começar a leitura, eu queria esclarecer algumas coisas para a gente poder entender um pouquinho da linguagem de Provérbios. Provérbios, ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado, do que a gente já estudou, alguns livros que a gente já estudou. Nós passamos por Evangelho de João, Hebreus, passamos por alguns livros, né? Tiago. Então, assim, essa linguagem de Provérbios, tem um valor, não diferente, mas um valor que a gente precisa ler com calma, estudar, para que a gente possa absorver, né? Encontrar os tesouros escondidos, né? Primeira coisa que a gente precisa entender, qual é o direcionamento de Provérbios? Provérbios, ele sempre tem duas palavras. Todo livro você vai encontrar essas duas palavras, que é sabedoria e insensatez. Então, todo livro ele vai estar centrado nessas duas palavras. Mas que tipo de sabedoria é essa? A gente costuma dizer Provérbios de Salomão, né? O quanto Salomão era sábio, né? Quanto ele buscou a sabedoria em Deus. Mas que tipo de sabedoria é essa? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Vai dizer assim, ó. A sabedoria que estamos nos referindo é essa daqui. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. A sabedoria que está se referindo aqui em Provérbios é a sabedoria do alto. Existe a sabedoria terrena e a sabedoria do alto. O livro de Provérbios ele é todo baseado na sabedoria do alto. Dito isso, entendemos isso, vamos falar sobre o seu valor, porque Provérbios ele começa valorizando a sabedoria. De onde ela vem, né? E para que precisamos dessa sabedoria? Provérbios, a palavra Provérbios é bem interessante. O significado de provérbio é ser como. Logo a gente entende que Provérbios é um livro de comparação. Comparações de lições do dia a dia, para um bem maior, né? Uma coisa mais profunda. Quantos de nós, eu vou dar um exemplo, quantos de nós já pegou um caminho e se perdeu? Ou pegou um ônibus e se perdeu? Quantos de nós, né? E a nossa vida, a nossa caminhada é assim. Nós temos um percurso, né? E precisamos de direcionamento. E dependendo do que você escolhe, você pode chegar ao final ou você pode se perder. E o livro de Provérbios, ele é nada mais a sabedoria para que você possa ter direcionamento, para que você possa prosseguir nesse percurso e para que você possa chegar ao final. E diz muito sobre o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento pessoal, né? E o meu relacionamento familiar. Vamos entender um pouquinho. Vamos lá. Capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim, o título, A excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência. Vamos lá, o capítulo 1 fala o quê? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo ou guardares contigo os meus mandamentos. Olha que interessante essa linguagem, a gente vai ver muito durante esse percurso, durante Provérbios, né? Filho meu, é uma linguagem entre pai
e filho. É um tratamento, né, onde o pai ensina o filho. E a gente vai ver muito isso. Primeira coisa, ele vai falar assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras. É uma condição. Você precisa aceitar essa palavra. Segunda coisa, guardar os meus mandamentos. Outra condição, nós temos duas condições nesse primeiro versículo. Para quê? Para poder alcançar a sabedoria. Primeiro eu tenho que aceitar a sua palavra e guardar. Aceitar que essa palavra, ela é a palavra verdadeira e a palavra de Deus. Segunda coisa, o que quer dizer guardar? Por que ela fala guardar os meus mandamentos? Existe uma diferença entre você saber e você entender. Existe diferença entre você ouvir e você guardar. Muitos ouvem essa palavra, mas poucos guardam. Existe uma diferença entre você saber e você praticar. O que Deus está falando aqui, filho, você escute, aceite as minhas palavras e você as pratique, para que você alcance sabedoria, né? Então é necessário não só ouvir, aceitar, mas praticá-la. É tão necessária nessa nossa caminhada que ela guarda o nosso caminho, ela dirige o nosso caminho e nos aperfeiçoa nesse caminho. E como eu disse, nós temos duas palavras que vai reger esse nosso estudo: sabedoria e insensatez. A insensatez é o contrário da sabedoria, né? Se a sabedoria vai reger todo o meu caminhar, logo, se eu rejeito a sabedoria, o que vai reger o meu caminhar? A insensatez. E tudo aquilo que eu aceito e guardo, ele vai reger todo o meu corpo, o meu pensar, o meu falar e o meu agir, e as minhas escolhas. E o livro de Provérbios fala muito sobre isso, sobre escolhas. Você é livre para você escolher, mas você vai usufruir do fruto do que você vai escolher. Amém? Versículo 2, vamos lá. Diz assim: para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. Ouvidos atentos e inclinar o seu coração. Por que tem muitas pessoas que ouvem, mas parece que não faz diferença? Porque os ouvidos não estão atentos e o coração não está disposto, né? É necessário disposição. A palavra de Deus fala que aquele que vem a Ele é necessário que o quê? Tire as sandálias dos seus pés. É necessário despojar daquilo do nosso eu, do nosso ego, do nosso achismo, né? Para que possamos receber a verdadeira sabedoria como verdade absoluta, para que os nossos ouvidos estejam atentos e o nosso coração esteja disposto a entender os mandamentos, aquilo que está direcionado àqueles que querem seguir a Cristo. Eu costumo dizer que seguir a Cristo não é como você trocar de roupa, mas é uma maneira de viver. Não é uma religião, algo que você vem só no domingo. Não é algo para você dizer, eu sou de tal lugar, eu sou de tal igreja. Não. É uma maneira de você viver segundo a palavra de Deus. Segundo aquilo que o Senhor deixou. Capítulo 4 e 5. Versículo 4 e 5, desculpa. Se buscar a sabedoria como a prata e como há tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então vamos lá. Como é que funciona a mente do ser humano? Nós, quando queremos fazer uma faculdade, sacrificamos nosso tempo, ficamos até de madrugada, né? Por quê? Porque aquilo tem valor. Quando você quer comprar um carro, comprar um apartamento, comprar uma casa, você sacrifica o quê? Você junta dinheiro, você se organiza, você se priva de muitas coisas. Por quê? Porque aquilo tem valor para você, né? E quando você tem um dinheirinho guardado, você se priva, por quê? Porque não quer gastar aquele dinheiro. Porque aquilo tem valor. E olha o que a palavra de Deus fala. Se buscares como busca a prata. Nós seres humanos damos muito valor ao dinheiro. E Deus faz essa comparação. Se nossos anseios
forem tão altos para buscar a sabedoria como buscamos a prata e o ouro, né? O conforto. Se nós buscarmos assim, esse é o necessário. Por quê? Porque a sabedoria tem muito mais valor. A sabedoria que vem de Deus, ela tem mais valor do que os nossos esforços, do que a prata e o ouro. É isso que a palavra está nos dizendo. Que os nossos esforços se os nossos esforços forem tão bons, quanto a gente busca coisas para nós próprios, quanto a nossa sagacidade, o nosso projetar, forem tão altos para buscarem a sabedoria de Deus, nós alcançaremos. O que vai dizer assim, no versículo 5? Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O Senhor, ele se revela para aqueles que o buscam. E essa busca, ela é necessária. Porque o Senhor, ele está pronto a se revelar. Mas a nossa parte, o Senhor, ele não faz. É necessário a nossa parte. Eu separei aqui algumas coisas. As pessoas buscam intensamente a riqueza e para alcançá-la sacrificam até a sabedoria divina. O que a palavra de Deus nos diz é o contrário, que a sabedoria divina tem que estar acima de qualquer busca nossa. Nós temos que buscar primeiro a sabedoria de Deus, porque aí sim nós então entenderemos o temor do Senhor. E a palavra de Deus fala que o temor do Senhor é o princípio do quê? Da sabedoria. E olha que interessante. O que a gente entende nesses primeiros versículos? Primeiro, que a sabedoria está no Senhor. Versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Segunda coisa que a gente entende. Primeiro foi que a sabedoria está no Senhor. Segunda coisa, que o Senhor dá a sabedoria. Então, guardem isso. A sabedoria está no Senhor e o Senhor que dá a sabedoria. Vamos continuar. Vamos ler o versículo 7 e 8. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Sabe quantas vezes é dito aqui caminhos e veredas? Quase 100 vezes. Então nós vamos ver muito essa palavra durante esse estudo. Caminhos e veredas. Olha que interessante. Lembra que eu falei que a nossa vida é como uma caminhada? E o que você escolher, você pode chegar ao final, você pode se perder. Versículo 7. Deus é o nosso escudo protetor. É Ele que protege o seu povo. Existe a sabedoria humana e a sabedoria divina. As duas, elas levam para dois caminhos totalmente diferentes, O que prevalece é a sabedoria divina, porque a sabedoria terrena ela é passageira, ela é limitada. E essa sabedoria, ela está reservada para os retos, aqueles que são íntegros, e somente os que buscam conhecer, amar, obedecer a Deus podem experimentar dessa sabedoria. Ou seja, aqui o versículo está dizendo que há um povo específico para quem o Senhor reserva essa sabedoria. Logo, a gente entende que existem aqueles que ficam de fora. O Senhor reserva para os retos. Está lá no versículo 7. Ele reserva a verdadeira para os retos e é escudo para os que caminham na sinceridade. É uma condição caminhar na sinceridade. O Senhor ele é escudo para aqueles que caminham na sinceridade. Aqueles que guardam seus pés do mal e afastam suas mãos do crime, aqueles que tampam seus ouvidos para a maledicência e desviam os olhos da impureza, esses são protegidos por Deus. A vida com Deus é necessário renúncia, é necessário abrir mão e é necessário todos os dias uma escolha. Porque nós convivemos com a nossa carne todos os dias. Eu costumo dizer que tem uma ideia de que quando a gente passa a ser crente, aceita Jesus,
Algumas pessoas que acham que pronto, apagou tudo, não tem mais nada, a gente não sente mais desejo, a gente não sente mais nada. E a verdade não é essa. Nós temos que caminhar com Cristo e nos apegar e aprender a abrir mão. Por quê? Porque a nossa carne ela está aqui todos os dias e ela continua desejando, ela continua nos confrontando, porque a nossa carne ela pende para o pecado. A nossa carne vai sempre pender para o pecado. Mas o que faz a diferença na nossa vida é Cristo. É Cristo, é o seu caráter. Nós só somos bons por causa de Cristo. Só melhoramos por causa de Cristo. E só abrimos mão por causa de Cristo. Então é necessário a gente ter esse entendimento de que servir a Cristo é negar-se a si mesmo. Não vai anular ou apagar os desejos, os anseios da nossa carne, não. Mas eu escolho, apesar dos meus desejos, apesar dos meus anseios, eu escolho ficar com Cristo e os seus princípios. É isso que é a caminhada com Cristo, onde apesar da minha carne, eu escolho as coisas do Espírito. O versículo 8, que Deus protege a sua jornada. Ele guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Ele nos guarda. A partir do momento que eu ando em sinceridade, que eu pratico a sua palavra, o Senhor, Ele é o nosso guarda. E sempre que você prestar atenção em cada versículo, você vai entender que existe uma condição para que a gente alcance sabedoria, para que a gente receba os benefícios de andar com Cristo, as bênçãos que estão condicionadas a andar com Cristo, né? O Senhor, Ele é misericordioso e cheio de graça, mas o Senhor, Ele faz a parte dele a partir do momento que eu faço a minha. O Senhor, Ele não veio fazer robôs, não. Ele veio nos fazer filhos. Versículo 9 e 10 vai dizer assim: então entenderás justiça, juízo, equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Nós vivemos eu acho que um século tão difícil das pessoas entenderem a palavra. Porque saber, todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar. E hoje até muitas vezes falam de forma tão debochada, tão como se fosse nada, né? Sobre a palavra, sobre Deus, sobre a Bíblia. Mas a gente precisa enxergar que eles ainda não tiveram entendimento. Porque quem entende a palavra, aqui no versículo 10 vai falar assim, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Só então ela é agradável à nossa alma. É necessário a gente ter entendimento da palavra. Não só ouvir, não só saber, porque saber não influencia as nossas vidas, não influencia as nossas atitudes. Mas o entendimento, sim. Quando eu guardo ela, quando a palavra de Deus fala assim, guarda os meus mandamentos na tábua do teu coração. Porque ele está gravado aqui e ele vai reger. É necessário isso. Eu acho que a gente ouve tanto assim, ficou tão banal falar de Bíblia, falar de Jesus, falar de igreja, que as pessoas não tiveram o verdadeiro encontro, o verdadeiro conhecimento. Então, não é doce a palavra, né? Como fala aqui, então será agradável à tua alma. Para muita gente não é agradável a palavra de Deus. Mas nós que temos o entendimento, é necessário que seja agradável para as nossas vidas. E não só de boca, porque às vezes as pessoas falam assim, essa pessoa é diferente como? Eu sou cristã? Como? Falar é fácil, mas na minha atitude, como é ser cristã no meu dia a dia? No meu trabalho? Essa que é a grande questão. O que Provérbios está nos ensinando é a prática da vida cristã na nossa caminhada. Porque a nossa caminhada vai ter caminhos lisos, sem tropeços, sem nada, mas vai ter momentos que a gente vai passar por caminhos difíceis. E é nessa hora que o nosso caráter
ele está sendo confrontado. É a hora de praticarmos a palavra. Porque praticar quando o caminho está tranquilo é fácil. Agora, quando o caminho aperta, né, fica mais complicado, ou tem uma subida, aí sim, o nosso caráter ele vai transparecer. E nós falhamos muitas vezes nessa área, porque nós nos reconhecemos só nesse momento. Reconhecemos que somos frágeis, que precisamos melhorar. Então, a sabedoria, ela como a gente assistiu na aula passada, é um manual onde você vai saber que atitude tomar, que direcionamento, como pensar, né? Como lidar com as emoções, como lidar com as influências. Versículo 12 e 13 vai dizer assim: para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Sabe aquele ditado que sempre pai e mãe fala? Não anda com fulano, não anda com fulano. Gente, a influência é pesada e o inimigo ele age na influência. E hoje não só na influência pessoal, mas a influência da mídia. A influência está muito pesada para os nossos filhos e até para nós. Quando a gente vai, tem momentos que quando você vai perceber, alguns assuntos, algumas coisas que vão tentando entrar, e você, quando vai cair a ficha aí para esse negócio, está em alguma coisa errada. Então, a influência, ela é muito séria, tanto pelas amizades quanto para o homem mau. Um homem mau nas nossas vidas, a pessoa que não quer andar reta com Cristo, gente, influencia. Você pode ser a pessoa mais crente, mais conhecedora da palavra. Mas se você andar junto, algum momento vai influenciar você em alguma coisinha. E o inimigo, ele é sagaz e ele sabe ser sutil. Porque ele não entra com grandes coisas, ele entra com pequenas coisas. Não se esqueçam que pequenas coisas, uma maldade aqui, às vezes a gente tem algumas, né, não vou dizer amigas, mas assim, algumas colegas, umas amizades que tem algum momento que acende a nossa lâmpada. Epa, isso aí não condiz com a palavra e não condiz com aquilo que eu creio. Aí é a hora da gente entender que essa pessoa não está no caminho do reto. E nós precisamos estar com aqueles que andam com o caminho reto. Eu ouvi uma palavra de uma pessoa, e eu gosto muito dessa pessoa, e eu achei bem interessante ela falar assim, que ela não queria andar com quem não estava andando em retidão. Mas ela não usou essa palavra. Ela não queria andar com quem estava menos, né? Ela queria andar com quem estava igual ou mais, porque ela queria mais, ela queria aprender mais. Porque se ela ficasse com alguém que não andasse reto, qual seria o resultado disso? Dificilmente a gente consegue andar com uma pessoa que não é serva de Deus e não ser influenciada, a gente só influenciar. É difícil. A Bíblia fala sobre isso, né? Que é mais fácil, né, a gente ceder do que ele ceder. Por causa da nossa carne, dos nossos desejos. Então, o que o Senhor está falando assim, para te livrar do caminho do mal. O que nos dá o discernimento para entender que aquela pessoa está fora? É a sabedoria. O que acende essa luz? O que mexe com o teu espírito? Vai dizer, não está correto, ou essa pessoa não está correta, ou você está errando aí. É a sabedoria de Deus. Versículo 14, vamos ler. Que se alegram de fazer o mal, fogam com as perversidades dos maus. O que ele quer dizer esse versículo? Eles não só se alegram em fazer o mal, mas eles se sentem bem em fazer o mal. Existem pessoas assim, que não só gostam de fazer o mal, mas se sentem bem, têm prazer nisso. E a verdadeira sabedoria, ela é necessária para que a gente possa entender que a gente não pode compactuar com isso e não andar junto. Sabe por quê? Porque o Senhor ele separou o seu povo para ser
santo. E o Senhor nos deu sabedoria. Nós entendemos o que eu falei lá no começo. A sabedoria está no Senhor e o Senhor dá a sabedoria. Está livre para quem quiser a sabedoria. E a sabedoria Ele reserva para os retos. Vamos, versículo 15. Seguem veredas tortuosas e desviam dos seus caminhos. Os maus, tem um versículo que diz assim, que um abismo chama outro abismo. Quem gosta do mal é o insensato. Quem gosta da perversidade é o insensato, é o contrário da sabedoria. Então, se você busca o Senhor, se você deseja a sabedoria do Senhor, porque logo se eu desejo a sabedoria, eu desejo o Senhor. Então, eu tenho que abominar e rejeitar o mal. Rejeitar aqueles que se alegram com o mal. Mas eu espero que vocês tenham entendido o valor da sabedoria e o quanto é necessário nessa nossa caminhada. Porque só vamos conseguir o nosso objetivo regidos pela sabedoria de Deus. Amém?